Colecionar relógios não é corrida de velocidade, mas uma maratona, ou pelo menos deveria ser. Ao entrar nesse mundo é fácil se apressar e seguir opiniões alheias em vez do que é certo para você. Após anos colecionando e liderando este canal, conectando-me com milhares de colecionadores no mundo, vi as armadilhas que frustram as pessoas e o equilíbrio que torna esse hobby divertido para outros. Neste vídeo quero refletir sobre minha jornada e a de outros para compartilhar lições que podem te tornar um colecionador de relógios melhor e mais satisfeito, ajudando a evitar possíveis problemas. Eu vou abordar 5 grandes lições que realmente me ajudaram na minha jornada e que também percebi através das tendências de outras pessoas que ajudei ao longo dos anos e que vejo no meu dia a dia. Então espero que você saia deste vídeo com um pouco de sabedoria e passe a enxergar sua filosofia de colecionador de uma forma um pouco diferente daqui pra frente. Nos estágios iniciais do colecionismo, ficamos obcecados em tentar pertencer ao grupo de entusiastas, pensando que a única maneira de obter satisfação é correr rapidamente para a conclusão do que pode ser percebido como o ponto final no universo do colecionismo. Faz sentido pensarmos assim. Desde jovens, somos programados para seguir tarefas. Complete a primeira série, depois a segunda. Complete o nível 1 no jogo para possivelmente desbloquear algo legal. No trabalho, esforce-se e assuma mais responsabilidades para talvez conseguir promoção ou aumento salarial. Essa é a história que sempre contamos a nós mesmos. E muitos, eu incluso, acham que a melhor ideia é aplicar esse estilo de pensamento aos nossos interesses, como colecionar relógios. O que isso geralmente leva é ao seguinte: comprar relógios rápido demais, sem refletir internamente sobre quem somos, considerando o que os outros vão pensar em vez do que vamos aproveitar, e tirando totalmente a emoção das nossas compras. Acaba sendo mais como marcar itens numa lista de compras do que um processo de expressão pessoal. Uma das constatações mais libertadoras que veio com o colecionismo e que eu gostaria de poder voltar e contar para mim mesmo no começo, é que não existe um fim ou ponto de conclusão em uma coleção. No começo, essa ideia pode parecer desconfortável. É assustador pensar nisso, já que normalmente associamos o fim a um ponto de realização. Mas não é assim que devemos enxergar o colecionismo. Quando mudamos de uma mentalidade de conclusão para uma de infinitude, começamos a tirar a pressão de nós mesmos. Desaceleramos, cientes de que não dá para fazer tudo de uma vez, e passamos a ver cada aquisição como um passo rumo a melhor nos entendermos. Muitos entusiastas correm para montar uma coleção que preencha todos os requisitos. Esse tipo de rigidez pode ser útil em certos momentos. Isso também pode gerar acúmulo de relógios sem flexibilidade para mudanças. Parte desse desejo de completar uma coleção é motivada pela ideia de que devemos ser capazes de exibir com orgulho o que decidimos adicionar à nossa coleção para outras pessoas, como se os relógios que possuímos fossem obras de arte enclausuradas atrás de vidro e intocáveis. O melhor é ver sua coleção como uma obra em constante construção, não uma peça fechada de galeria. Ela é uma história que só ganha sua forma final quando a sua vida chega ao fim. Não existe fim. É apenas um registro da nossa jornada por esses belos objetos que contam nossa história conosco. Agora, sempre que estamos gastando uma quantia significativa de dinheiro em algo, é sempre prudente agir com cautela e reflexão. Porque, sejamos sinceros, gastar centenas ou até milhares de dólares sem considerar o longo prazo nunca é uma decisão inteligente. Então, se você já coleciona há tempo suficiente, percebe uma lição fundamental sobre si mesmo como colecionador. Seus gostos mudam com o tempo. Eu sei que os meus certamente mudaram, e houve uma época em que eu só queria relógios sociais na minha coleção. Depois passei por uma fase de relógios ferramenta, e também já evitei qualquer coisa acima de 40mm. E agora tudo isso mudou. Esse refinamento do gosto vem com o tempo. Olhando para trás, parece que nossa filosofia atual de colecionar sempre foi óbvia, e as compras e vendas teriam sido evitadas se soubéssemos melhor. Claro, discernimento pode ajudar muito, especialmente para evitar gastos desnecessários. No entanto, no meu caso, essa evolução do gosto só pode ser aperfeiçoada através da experiência com relógios. Para a maioria de nós, essa ideia de experiência certamente pode vir de ir a uma loja e experimentar relógios, mas grande parte disso, no final das contas, vem de levar o relógio para casa, possuí-lo e vivenciá-lo no dia a dia. Muitas vezes encaramos essas mudanças na coleção como erros e nos culpamos por isso. Depois de refletir sobre a minha própria jornada e ajudar milhares de outras pessoas com o colecionismo, percebi algo. Erros no colecionismo raramente existem, a menos que estejamos falando de extremos. Se você pode comprar um relógio sem comprometer sua renda, mesmo se vendê-lo depois, não considera um desperdício, pois isso permite aprender sobre si e aperfeiçoar-se como colecionador. Costumamos celebrar os relógios que ficam, chamados de keepers. Olhando para trás, aprendi mais com as peças das quais me desfiz do que com as que mantive.
Cada relógio que tive me trouxe um aprendizado, melhorando minhas decisões seguintes. Menciono isso para dizer que não precisa ser duro consigo mesmo quando algo deixa de servir para você. Isso é natural e tornará sua trajetória como colecionador ainda mais impressionante, mais alinhada com quem você é. Colecionar relógios é um hobby muito de nicho, o que pode levar a um desejo de mostrar nosso conhecimento e gosto refinado para os outros. Uma das melhores e piores coisas que me aconteceram como colecionador, e quero enfatizar isso, não como pessoa, foi postar meu primeiro vídeo neste canal. Se você não acompanhou desde o início, o primeiro vídeo mostrava minha coleção de relógios da época. Anos depois, minha coleção mudou totalmente. Então eu postei outro vídeo e foi aí que caiu a ficha. Eu não estava mais colecionando para mim mesmo, eu estava simplesmente fazendo um show da minha coleção. Ninguém se importa tanto com sua coleção quanto você, não importa o quanto tente. Por isso não mostro minha coleção pessoal há mais de 5 anos neste canal, e isso dificilmente vai mudar, mesmo com seus pedidos constantes. Quando deixamos que outros conduzam o barco por nós, tiramos o aspecto mais satisfatório do hobby, e acabamos completamente com o propósito dele. Já vi isso acontecer várias vezes ao longo dos anos, com alguns colecionadores desejando muito reconhecimento. Eles compram peças cada vez mais chamativas, mas o reconhecimento nunca vem do jeito que eles esperavam. Eles acabam forçando o assunto do relógio nas conversas, só para receberem um educado legal, enfim, e depois vem aquela sensação de vazio. Eles buscam isso repetidamente a cada nova compra, tentando superar, mas nunca se satisfazem com o resultado. Tudo isso é passageiro, como você já percebeu, pois ninguém terá o mesmo entusiasmo pelo que você tem, nem isso preencherá um vazio maior. E o curioso nisso tudo é o seguinte: normalmente a resposta é o contrário do que muitos esperam. Quando você para de buscar reações e simplesmente começa a colecionar puramente com base no que você acha legal, a satisfação que você estava procurando finalmente aparece. Não dos outros, mas de dentro de você e do que você decide ser o melhor para você. Uma das perguntas mais valiosas antes de comprar algo é: se ninguém soubesse que tenho este relógio, eu ainda compraria? Se a resposta for sim, você provavelmente está no caminho certo. Como alguém que fala sobre relógios online, recebo muitas perguntas sobre o assunto. Sempre tento ser útil, mas há um tipo de pergunta que recebo o tempo todo e realmente não consigo responder, o que me deixa um pouco louco. Envolve comparar dois relógios, principalmente quando são bem diferentes. Por exemplo, devo escolher um Omega Speedmaster ou um Rolex Explorer? Recebo essa pergunta com frequência. Para quem está começando, isso pode parecer uma pergunta bem simples. Para alguém na minha posição, é o equivalente a chegar em uma concessionária de carros e perguntar: o que é melhor? Devo escolher um coupé ou um SUV? Agora, é assim que eu vejo o meu papel neste canal. Eu posso te fornecer os fatos, as especificações e apenas a minha perspectiva, e espero tornar isso divertido ao longo do caminho. Mas no final das contas, você é o fator mais importante no processo de decisão, e só você pode fazer essa escolha. O mesmo vale ao recorrer aos seus amigos por perto, às redes sociais ou a uma loja. Nessas situações, você também precisa tomar a iniciativa. Para alguns, a armadilha é o medo de tomar a decisão errada, então tentam colocar isso nas mãos de outras pessoas ou racionalizar com especificações no papel, ignorando o aspecto mais crucial de qualquer decisão de compra: eles mesmos. Não importa o que os colecionadores acham estar em alta, o tamanho da lista de espera, o custo-benefício ou a marca no mostrador, o que conta é o prazer. Lembre-se, é uma decisão emocional. Relógios não são mais necessários hoje. Se você é como eu, aprecia os relógios pela capacidade de evidenciar um trabalho artesanal, serem bem construídos e durarem por muito tempo em um mundo descartável. Esses pequenos objetos são expressões de design, que nos permitem mostrar um pouco de quem somos, ao mesmo tempo em que também oferecem alguma utilidade. Faça a sua lição de casa, pesquise tudo sobre o que deseja adquirir, mas evite buscar opiniões alheias excessivamente a ponto de perder sua própria visão. Você provavelmente já percebeu que relógios mecânicos são relativamente caros. E se você já assistiu a este canal por tempo suficiente, sabe qual é a minha opinião. Qualquer compra de relógio hoje em dia é um luxo, já que nada disso é realmente necessário em nossas vidas. Sempre defendi responsabilidade financeira, e que a compra de um relógio não prejudique sua situação. Agora, como relógios exigem que você gaste dinheiro, há uma ligação inevitável entre gastar com colecionismo e se desviar do nosso caminho. Um ponto em que você pode se pegar é quando a busca por adquirir algo novo se torna tão viciante que você acaba negligenciando o prazer de aproveitar o que já possui. Você vive buscando a próxima dose de dopamina ao adquirir algo novo. Outro ponto que pode ser perigoso é a ideia de que o dinheiro gasto é um indicador de prazer. O lugar comum onde as pessoas geralmente chegam é que quanto mais dinheiro você gasta, mais um relógio deveria te empolgar. Se você já esteve nessa posição e quis testar essa hipótese, provavelmente sabe que isso está longe de ser verdade, e que relógios muito menos caros podem te trazer tanto prazer quanto os caros, se não mais.
O raciocínio lógico de que mais vai nos proporcionar mais não funciona no campo das emoções, que é o colecionismo de relógios. Ao falar de dinheiro no colecionismo, costumamos criticar os itens caros, o que é compreensível. Porém, o oposto também pode ser prejudicial. Na cultura americana, somos frequentemente expostos à ideia de fazer bons negócios. Tenho um amigo próximo que é obcecado por essa ideia de que quando ele adquire algo novo, não importa se ele precisa ou sequer se ele quer o item ou serviço. O que mais importa é que ele fez um bom negócio. Se você observar o mundo da coleção de relógios, também vai perceber isso, onde alguém se sente mais atraído pelo bom negócio ou por quão relativamente barato é em comparação com o outro, esquecendo de fazer a pergunta mais crucial de todas: eu realmente gosto deste relógio? O prazer em relógios não é medido pelo dinheiro gasto ou economizado. O dinheiro sempre será um fator nesse jogo, então você nunca pode ignorá-lo completamente. A maioria das pessoas define um orçamento e tenta aproveitá-lo ao máximo, comprando o melhor relógio que conseguem pagar dentro desse limite. Mas o que eu descobri ser muito mais útil é inverter essa mentalidade. Não comece só com um orçamento, mas com o que te move. Assim você deixa de ver decisões apenas como gastos de dinheiro. Em vez disso, você pode realmente fazer uma avaliação honesta do que te motiva. E a partir daí você pode ajustar e adiar suas compras para economizar por mais tempo. E às vezes, isso significa perceber que o relógio que mais te atrai nem chega perto de esgotar o seu orçamento. Ao encarar a coleção assim, você desbloqueia uma liberdade e para de medir o que tem ou quer pelo dinheiro gasto. E em vez disso, você começa a enxergar os relógios como eles realmente são. Se eu pudesse deixar uma última mensagem para você aqui, seria esta: colecionar deve ser divertido, deve te trazer alegria. A vida é tão árdua, às vezes, pode ser muito difícil. Esse hobby não deveria agravar esses desafios. Não deveria adicionar estresse, deveria te dar alívio de alguns dos desafios da vida. O tempo ou as expectativas dos outros não importam nesse jogo. É realmente uma jornada pessoal que só você pode contar. Então conte-a bem e faça isso do seu jeito. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi uma gravação mais introspectiva, me fez refletir sobre o que aprendi nessa jornada e o que observo no dia a dia, porque eu realmente tenho esse privilégio de poder trabalhar com tantos colecionadores de relógios diferentes diariamente, enquanto eles tentam lidar com desafios semelhantes aos de montar uma coleção de relógios. Mas como eu mencionei no final, tudo isso deve ser divertido, e isso foi realmente só algo que eu quis compartilhar. Se eu pensasse no meu eu do passado, quando estava entrando nesse mundo do colecionismo de relógios, o que eu diria pra mim mesmo, e o que eu gostaria de ter sabido para moldar a filosofia que eu tenho hoje em relação a esse hobby. Espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, por favor, dê um like neste vídeo, se inscreva, aperte o botão de curtir. Eu realmente agradeço por isso. Mais de 70% das pessoas que assistem a este canal não são inscritas. Então, se você puder se inscrever, eu realmente agradeço. Isso nos ajuda muito aqui no YouTube. Hoje em dia eu não me importo tanto com o número de inscritos, mas os chefões do YouTube parecem se importar. Então, se você puder nos ajudar com isso, eu realmente agradeço. Visite tedbaldassarre.com, revendedor autorizado de mais de 35 marcas. Toda compra feita no nosso site conta com envio rápido, suporte dedicado ao cliente, garantia de fábrica completa para todos os produtos que oferecemos. E isso nos permite continuar fazendo o que fazemos aqui. E como vocês podem perceber, a gente ama o que faz. Mas pessoal, muito obrigado mais uma vez por assistirem. Fiquem bem e nos vemos em breve.